Deus, amados irmãos, aqueles que nos acompanham também em casa, pela Rádio Bom Jesus ou pela internet, de perto, daqui da cidade, da redondeza ou de longe. Hoje estamos há 50 dias, portanto, há 50 dias da Páscoa. Estamos no domingo da 50ª, nos aproximamos, portanto, desse grande retiro da igreja, o tempo da Quaresma. Tempo sagrado em que nós, assim como Jesus, que passou os seus 40 dias no deserto, somos também nós convidados a passar um deserto, um retiro maior de oração, de sacrifícios, de purificação interior, de renovação da vida espiritual. O evangelho desse domingo, São Lucas, começa falando sobre o anúncio da paixão. Nós temos, durante várias vezes nos evangelhos, Nosso Senhor que, começando a sua vida pública e terminando no alto do Calvário, em Jerusalém, percorrendo o percurso rumo a Jerusalém, à sua morte, ao ponto mais alto da sua vida, que é a sua paixão e a sua ressurreição, Jesus anuncia, prenuncia que ele iria morrer. E ao falar de morte, de cruz, de sofrimento, os discípulos, diz o evangelista São Lucas faz questão de ressaltar essa frase, não compreenderam. Eles não compreenderam o que Jesus tinha falado. Não são apenas os discípulos de Cristo, há 2000 anos atrás, os apóstolos e aqueles que mais Nosso Senhor convivia, que não compreenderam a palavra da cruz. Nós também, nós cristãos, nós que somos discípulos de Cristo do tempo odierno, do tempo moderno, nós também nos escandalizamos e não gostamos de pensar na cruz, no sofrimento, no nosso sofrimento. Aliás, quando nós não falamos, mas quando nós passamos pela cruz, pelo sofrimento, muitas vezes nós nos escandalizamos. E queremos como que seria tão bom se a nossa história não fosse trilhada com o sofrimento ou com a cruz, com as provações. Mas não é assim. É impossível seguir a Cristo e não ter cruz. Não busquemos um Cristo sem cruz, porque não vamos encontrar nem a cruz nem Cristo. A imitação de Cristo, no livro 2, no capítulo 11, fala que muitos seguem a Cristo até o partir do pão. Quando as coisas vão bem, quando as coisas estão a mil maravilhas para nós, quando há prosperidade, quando nós temos saúde, dinheiro, as coisas vão bem, nós nos lembramos e agradecemos às vezes a Deus quando nos lembramos. Mas a imitação de Cristo continua. Poucos são aqueles que o seguem até beber o cálice da paixão. Muitos seguem a Cristo até o partir do pão. Poucos o seguem, porém, até o cálice da paixão. Quando as coisas mudam, quando o tempo se faz mal, quando as tribulações vêm, aí sim nós somos provados na fé. E o evangelho da missa de hoje nos fala isso. Depois de falar do anúncio da paixão, e dos discípulos não terem compreendido a mensagem de Jesus, Nosso Senhor entra em Jericó e ali se depara com uma cena interessante. Quem que se lembra do evangelho de hoje? Qual é o evangelho de hoje? O cego de Jericó. A cura, o milagre do cego de Jericó. O evangelista São Lucas não fala o nome daquele homem, mas apenas cita que ele era um cego e que estava em Jericó. Nós podemos aplicar a nós. Nós podemos nos colocar ali, sentado, mendigando à beira do caminho, na entrada daquela cidade, como aquele cego. Nosso Senhor, então, entra em Jerusalém, anda com a multidão e por isso faz barulho, e ele escuta, claro, se ele era cego não via, ele escutou o alvoroço daquela multidão, e ele então perguntou o que estava acontecendo. E as pessoas disseram, é Jesus que passa, é Jesus que está passando. Na hora que ele escutou o que era Jesus, ele já tinha compreendido, já tinha sabido, já tinha escutado quem era Jesus.
E não só tinha escutado, ele acreditou em Jesus. Porque certamente as pessoas diziam para ele desse Jesus que fazia os milagres, que devolvia a vista aos cegos como ele, que ressuscitava até mesmo os mortos, que pregava o evangelho, que andava sobre as águas, que fazia o bem, que pregava a conversão e o reino de Deus. E ele não só ouviu, mas ele acreditou. Por que eu digo isso? Padre, não está escrito no evangelho. Está. Quando ele escutou que era Jesus que passava, o que fez ele? Deu um salto e disse, Jesus. Qual é a frase que ele fala? Isso. Jesus, filho de Davi. Por que aquele cego falou isso? Se Jesus era considerado filho de José e não Davi. Porque Jesus era da família, da estirpe, da casa do rei Davi. Olha as profecias se cumprindo. O Messias nasceria da estirpe de Davi, da casa, portanto, do sangue real, o sangue do rei Davi. Essas profecias diziam que o Messias nasceria, portanto, da descendência de Davi. E ele, aquele cego, sabia também, conhecia as profecias. E ao ouvir falar que Jesus, de fato, era da família de Davi e fazia o bem e curava os doentes, ressuscitava, fazia os prodígios todos, os milagres, ele acreditou em Jesus. E é por isso que ele dá um pulo e diz, Jesus, filho de Davi. Ou seja, o Senhor é o Messias, o esperado. Coisa que muitas vezes aqueles que andavam com Jesus, que viam, nunca disseram. E um cego, sentado à beira do caminho, disse. Olha que coisa linda isso. É uma verdadeira profissão de fé daquele homem. Jesus, filho de Davi, Messias, Salvador, esperado, tende piedade de mim. Essa é a mensagem. E o que Jesus faz, nós já sabemos. Jesus chega. É interessante que nesse contexto todo, aquelas pessoas disseram ali, fica quieto, deixa Jesus passar. E ele não teve respeito humano. Ele foi um cristão, vamos dizer assim, sem respeito humano. Não é como nós, né? Às vezes nós temos vergonha até mesmo de fazer o sinal da cruz diante de uma igreja. Quando a gente passa na frente da igreja. Ou temos vergonha de nos vestir bem, de nos comportar bem. Quantos jovens chegam para mim dizendo, padre, por que eu tenho que vestir uma saia, uma roupa modesta? Porque você é filho de Deus? Porque você traz dentro de si uma dignidade imensa, que é ser filha e filho de Deus? E nós nos envergonhamos porque nos comportamos bem. Nós temos que nos envergonhar disso. Nós temos que nos envergonhar quando nós nos envergonhamos de fazer o bem. Não vamos nos envergonhar de fazer o bem. Não vamos ter respeito humano, vamos fazer como aquele cego. E Jesus entrou na vida daquele homem e mudou totalmente a vida daquele homem. Se ele não tivesse acreditado, minha gente, ele estaria lá sentado à beira do caminho. E a vida dele continuaria. Nada de novo, nada diferente. Mas ele teve fé. E as pessoas disseram, fica quieto. E aí que ele gritava mais alto, não é isso que São Lucas fala? Olha, não só ele não teve respeito humano, mas ele teve persistência. Então nós já vemos a fé daquele homem, que acreditava no Salvador, no Messias. Nós vemos que ele venceu o respeito humano, segunda coisa. E nós vemos a persistência, a perseverança em rezar. Muitas vezes nós rezamos, não somos atendidos a primeira vez, ou das primeiras vezes, e então esmorecemos, voltamos a sentar ali à beira do caminho, e nada de novo acontece. Nos faltou aquilo que aquele ceguinho tinha. Constância. Constância. A nossa constância tem que ser de todos os dias. Exemplo, evitar o pecado e lutar contra o pecado todos os dias. Guardar a pureza todos os dias. Dizer um não à pornografia todos os dias. Dizer um não à traição à família, à esposa, ao marido todos os dias. É a constância que faz a diferença. A nossa oração da manhã e da noite, todos os dias. Jesus chegou até aquele homem,
Olha ali, a oração é atendida, hein? Quando ela é com fé, quando ela é feita com constância e sem respeito humano. Jesus chegou àquele homem, e o que é que Jesus disse a ele? Não, o que é que Jesus diz a nós? O que é que Jesus falou? Que queres que eu te faça? Olha que frase incrível. Jesus está colocando à disposição o seu poder de Deus. Gente, quando nós temos fé, quando nós colocamos em prática aquilo que nós recebemos, que é esse tesouro, esse acervo de graças imensas que nós recebemos no batismo, a fé, a esperança, a caridade, nós somos filhos de Deus. É igual aquela frase do caminhão que tem atrás dos caminhões, né? Eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. É linda essa frase. Para dizer, nós, quando acreditamos em Deus, nós temos que ter essa segurança. Tudo posso naquele que me conforta. São Paulo já dizia. Gente, a fé faz-nos ter uma força que nós não temos. Às vezes as pessoas dizem assim, padre, mas eu não consigo vencer essa dificuldade, essa tribulação, esse pecado, esse vício. Mas assuma aquilo que Deus te deu. Assumamos aquilo que Deus nos deu, a fé. Nos agiganta. Nós começamos a ver as coisas com outra dimensão. Aquele homem não enxergava. Que queres que eu te faça? É isso que Jesus disse para nós. Nós viemos aqui, estamos aqui para rezar. Não é isso? Saímos da nossa casa, estamos rezando, estamos conversando com Deus. Que bom se nós fizéssemos isso todo santo dia durante a quaresma. Ah, agora tive um pensamento bom e um desafio. Vamos, aqueles que podem, é claro, vamos participar nessa quaresma todos os dias da Santa Missa. Quem é que aceita esse desafio? Quem é que aceita, que se vai colocar na sua agenda ali? Todos os dias na quaresma, vou me esforçar ao máximo para participar todo dia da Santa Missa. E ali eu vou escutar em cada Santa Missa, em cada comunhão recebida, o que queres que eu te faça. Quem é que aceita esse desafio, minha gente? Levanta a mão quem aceita esse desafio. Não, mas levanta, só aqueles que têm fé, só aqueles que vão se esforçar. Ah, padre, mas eu não sei se eu vou conseguir. Levanta alto a sua mão. Isso. Jesus, o Senhor viu quem levantou a mão. Eu não vou lembrar, mas o Senhor vai. Então, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ter essa ousadia de pular do nosso barranco, da beira do caminho, e dizer, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E aquele homem disse para Jesus, que eu veja. Olha que oração mais simples. Eu quero enxergar Jesus. É isso que nós temos a falar para nosso Senhor. Na nossa oração, pessoal, nós temos que nos considerar, nós temos que nos enxergar sem visão. Nós temos que nos ver cegos. Nós não recebemos as graças, sabe por quê? Simplesmente porque nós não pedimos. Nós achamos que somos bons da vista e não somos. Nós achamos que somos muitas vezes bons diante de Deus e não somos. Então nós somos cegos. Somos aquele cego sentado à beira do caminho. Então, a primeira coisa, gente, tem até um ditado popular que diz assim, o pior cego é aquele que não quer ver, não é? Aquele que não quer ver é o pior cego. Só não ouve quem não quer escutar. Mas é claro, então nós temos que admitir que nós somos pecadores, fracos, e precisamos de Deus. E é precisamente porque nós não valemos nada que Deus nos ama. Essa é a história linda disso. Claro, aqueles homens que enxergavam, andavam com Jesus e talvez não tinham recebido nenhum milagre de Jesus. E aquele ali, cego, Jesus se compadeceu dele. Porque ele teve fé e rezou. Com confiança e perseverança. Essa é uma grande história, gente. Não é só a história daquele homem, do cego de Jericó, que ficou marcada na Bíblia e na história da humanidade. A cura, o milagre do cego de Jericó. É a nossa história. Todos nós somos aquele cego.
E já terminando, a primeira leitura, São Paulo fala de uma outra virtude gigante, importantíssima. Qual é? A caridade. Mas, padre, o que tem a ver a fé com a caridade? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Por causa da fé daquele homem, é que ele foi atendido. E ele recebeu a graça e, portanto, atraiu a caridade de Jesus. Não foi isso? Se ele não tivesse acreditado, Jesus tinha passado e nada de novo teria acontecido. Por isso que Santo Agostinho fala, cuidado, eu temo a Jesus que passa e não volta. Jesus passa pela nossa existência, pela nossa vida. Temos que aproveitar o momento da graça. Hoje se fala muito de Kairos, né? É um instante da graça. É aquele momento que Deus dá pra gente. Nós temos que aproveitar. E é claro, a caridade, a fé daquele homem atraiu a caridade de Jesus para ele. E São Paulo vai dizer, mesmo que eu tenha uma fé gigante, se eu não tiver a caridade, não vale nada. Se aquele homem tivesse recebido a cura e não tivesse depois sido um bom cristão, o Evangelho não fala da vida dele depois, né? Mas não valeria nada aquela fé. Por quê? Porque Jesus teria feito uma graça para ele e devolvido a vista do corpo, a visão física, mas ele não teria enxergado espiritualmente. Toda a graça que nós recebemos para que a gente coloque em prática, para que a gente leve os outros para Deus. Então vamos fazer os nossos bons propósitos já, nesses 50 dias que antecedem a Páscoa. Vamos participar o máximo possível da Santa Missa todos os dias. Padre, como é que eu vou fazer? Se vira. Você fez o propósito. Coloca o despertador mais cedo. Nós temos santas missas às 6 horas da manhã. Muitas vezes na segunda, na quarta e na sexta nós temos à noite às 19 horas. Dá seus pulos. Vamos procurar dizer sempre a Jesus, meu Deus, Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.